Abre sua Bíblia no famoso texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos continuar. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas sombras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Aleluia. Que lindo. O que o Espírito tem para nos dizer hoje é que Ele nos ama mais do que tudo, mais do que o Senhor nos ama. O Senhor entregou, Ele se entregou primeiramente por nós. Essa é a maior prova de amor que Jesus nos demonstrou, né? Se entregar numa cruz. E aqui fala que quem anda nas trevas, né, tem medo de ser exposto, né, à luz. Então que a gente tome isso para as nossas vidas. Deus, eu quero me expor diante do seu Espírito Santo. Eu quero que a sua luz resplandeça sobre mim e me transforme em luz, dissipe as trevas que há em mim, e assim, né, sucessivamente. Porque quanto mais eu me exponho para Deus, mais Ele me transforma, e mais parece coisa para Deus transformar, e mais Ele me transforma. E assim, Deus não quer você diferente do que você é. Ele quer você como Ele é. Amém? Então vamos orar, primeiramente agradecendo o amor do Espírito Santo, o amor de Deus, o amor de Jesus por nós, e pedindo para que o Espírito venha nos expor, sim, a sua preciosa e gloriosa luz. Amém? No nome santo de Jesus. Obrigado, Deus, pelo seu amor, Pai, pela sua misericórdia de nos resgatar, Senhor, de expor as nossas sombras, Pai, na sua luz, Deus, de escalar montanhas, Deus, de fazer o que for preciso, Senhor, para nos manter, Senhor, diante de Ti, Deus. Queremos, Pai, não deixa, Senhor, com que a gente perca, Deus, essa vontade do Teu Espírito Santo. Não deixe com que a gente perca, Senhor, esse amor que nós temos, Pai, pelo Teu sacrifício, pela Tua misericórdia por nós. Oh, Senhor, eu posso sentir a Sua presença. Espírito de Deus, obrigado, Senhor, por se manifestar, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para Te lembrar, Senhor, para nos lembrar, Senhor, para comer e beber, Senhor, em memória da Tua vitória, Pai, do Teu sacrifício por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor passou. Santo Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós Te amamos, Pai, nós Te amamos, nós amamos o Seu sacrifício por nós. Senhor, não valia a pena, Pai, não precisava ter feito isso por nós, Senhor. Pai, nem todas as vidas, Deus, que já passaram, que estão e que vão vir, Senhor, valem a Sua vida, Senhor. Por que, Senhor, o Senhor deixou, Senhor? Por que, Senhor, o Senhor morreu por nós? Que apesar de tudo ainda, Senhor, às vezes viramos a cara para o Senhor, não nos importamos com o Senhor, com a Sua vida, com o Seu sacrifício. Nos perdoa, Pai. Obrigado. Obrigado, Santo Filho. Obrigado por deixar o Seu Espírito Santo, através do Teu santo sacrifício. Oh, Espírito de Deus, aleluia, podemos Te sentir, Senhor. Recebe, Pai, o nosso coração, a nossa adoração, a nossa alma, o nosso intelecto em adoração. Recebe, Senhor.
É tudo que temos, Pai. É tudo que conseguimos entregar, Senhor. Para tentar, Senhor, para tentar de alguma forma retribuir, Senhor, a entregar todas as nossas vidas a Ti. Obrigado pelo Teu sacrifício, Deus. Eu imagino como sofreu meu Jesus em sua cruz. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Silêncio e tristezas e dor, Filho de Deus. Foi mais que morte, foi amor por mim e por Ti. Obrigado, Deus. Quando acabou, o véu se rasgou e Ele venceu. Foi mais que morte, Foi mais que morte, foi amor por mim e por Ti. Quando acabou, o véu se rasgou e Ele venceu. vitória, vitória, Ele venceu. Vitória, vitória, Filho de Deus. Vitória, 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 Ele venceu. Vitória, vitória, Filho de Deus. Eu imagino como sofreu meu Jesus em sua cruz. Obrigado, Deus. Silêncio e tristezas e dor, Filho de Deus. Foi mais que morte, Foi amor por mim e por Ti. quando acabou, o véu se rasgou e Ele Venceu. foi mais que morte, foi mais que morte, foi amor Por mim e por Ti. Quando acabou, o véu se rasgou e Ele venceu. Vitória, vitória, Ele venceu. Vitória,
vitória, vitória, Filho de Deus. Aleluia. Ele lama sabachthani, amava em alta voz. Aleluia, ele lama sabachthani, amava em alta voz. Oh Deus, irmão, sabe a coisa que eu acho mais linda do sacrifício de Jesus? Ele apanhando, falando assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Obrigado pela sua misericórdia, Jesus Cristo. É Ele salvando o ladrão do lado dele, na morte, na crucificação. Jesus é muito lindo, Jesus é muito lindo. Obrigado, Jesus. E é por isso que você falha, você erra, e Ele está de braços abertos de novo para você todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes, irmão. Irmão, pensa no que você errou hoje, no que você ignorou o sacrifício de Jesus hoje. Hoje ainda Ele está de braço aberto para você. Essa é a coisa mais linda do sacrifício de Jesus. Ele não só morreu, falou assim: pronto, Pai, eu me sacrifiquei, agora eles têm que se virar aí. Ele trata a gente como os próprios filhos. Pega na mão, filho, aí você tropeça, você cai, você solta da mão dele, você sai correndo ao seu bel prazer, e ele só fica só te olhando, esperando você voltar. Ele fica só te olhando de braços abertos, com a mão estendida assim, ó. Aí você com a sua cara lavada volta, pega na mão, ele começa a te guiar de novo, e você tropeça de novo. Irmão, por que nós somos assim? Isso é lindo em Jesus. Isso é lindo em Jesus. Não só o sacrifício, né? Não só ter dado a sua vida por nós, mas nos ajudar minuto após minuto. É nos incomodar com o seu espírito segundo após segundo. Presta atenção, irmão. Presta mais atenção na voz do Espírito. Ele está falando aqui agora. Feche seus olhos, presta atenção na voz do Espírito de Deus. Ele está falando aqui agora. Alabassuri, achore, calabassuri. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Vitória, vitória, vitória,
vitória, o Filho de Deus, vitória, vitória, ele venceu. Santo Espírito, obrigado, Pai, por se sacrificar por nós. É o que te pedimos, Pai, te agradecemos. Que continue nos guiando, nos conduzindo com o seu Espírito, Deus. Obrigado, Pai, pela sua majestade, pela sua soberania, que dura de eternidade em eternidade, Senhor, de sempre e em sempre e para sempre. Nós te amamos e te adoramos pelo seu poder, pela sua majestade, pelo seu domínio e pela sua soberania. Nós te amamos, Espírito de Deus. Obrigado por tudo. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o preço do pecado. Ele levou, levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre.
será teu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Obrigado, Deus. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Graças a paz, amém, queridos? Problemas técnicos acontecem. Amém? Deus é bom? Deus é bom? Você pode abrir a tua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 28. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém. O Senhor é muito bom, amém, queridos? Aleluias. Capítulo 28. Amém. Tá ótimo.
Todos encontraram? Vocês estão felizes mesmo? Vocês estão sendo abençoados por Deus? Amém? O nosso Deus é muito bom, amém, queridos? Então a palavra do Senhor fala assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Ouvir, fala assim, eu preciso ouvir. Não, irmãos, mas me ajuda aí. Fala assim, eu preciso ouvir a voz do meu Deus. Então, essa é a primeira parte. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, e se nós tivermos o cuidado de fazer tudo conforme o Senhor nos falar, conforme o Senhor nos dizer, a palavra vai continuar dizendo que virão sobre nós, nos seguirão todas essas bênçãos, amém? Então a palavra de dízimo é isso daqui, irmãos. É muito simples, né? Mas acabei de chegar do serviço, hoje eu fui trabalhar, e eu estava tomando banho, eu vim correndo. E Deus começou a ministrar ao meu coração algo simples, algo poderoso, né, para nós. Quando Deus liberta o povo do Egito, Deus ele pega o povo do Egito e leva para o deserto. Só que quando Deus leva o povo para o deserto, o povo ele passa 40 anos até chegar à terra prometida, amém? Só que nesses 40 anos, o nosso Deus, ele supre a necessidade do teu povo, ele dá roupa para o teu povo, a roupa ela não desgastava, Deus ele dá sapato para o povo, o sapato que o povo do deserto, que o povo que estava no deserto caminhava, o sapato não se desgastava, havia água no deserto, havia maná no deserto, amém? Essa é a palavra do nosso Deus. O que eu quero dizer com isso? Nós crescemos, né, com uma ideia muito errada que deserto é algo ruim, que deserto é provação, que deserto é tudo aquilo que não é para o crente viver, não, muito pelo contrário. É no deserto que Deus ele vai suprir as suas necessidades. Amém? Eu vou repetir, é no deserto que Deus ele vai suprir as suas necessidades. Se nós queremos, irmãos, acessar a promessa de Deus, é inevitável que passemos pelo deserto. Só que no deserto nós precisamos tomar cuidado com as nossas emoções. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos estão vendo. Porque nós temos uma tendência de reclamar das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Nós temos a tendência de desistir de uma promessa de Deus porque tudo está dando errado. Mas é inevitável para que possamos acessar tudo aquilo que Deus nos falou, tudo aquilo que Deus nos prometeu, nós precisamos passar pelo deserto. E é no deserto que há prosperidade. É no deserto que vem a porção de Deus para nossas vidas. Talvez você hoje que está aqui esteja passando por um momento muito difícil na sua vida. Eu quero te dizer que você está no meio de um deserto, você está vivendo um processo que logo mais você vai acessar a terra prometida, amém? Só que eu quero terminar com isso. Foi isso que Deus ministrou no meu coração. Só que nós lemos, se atentamente nós ouvirmos a voz do Senhor, amém? Então eu quero dar um exemplo muito prático aqui. Marcos, fica de pé, você vai me ajudar.
de pé no nome de Jesus. E é impossível, deixa eu te dizer algo, é impossível nós ouvirmos a voz de Deus estando longe de Deus. É impossível nós entendermos aquilo que Deus está falando ao nosso coração estando longe de Deus. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu ouço a sua voz, mais eu tenho um entendimento, mais eu tenho uma compreensão daquilo que Deus está falando comigo. Entende? Por que nós não vivemos as bênçãos do Senhor? Muito simples. Não existe segredo, porque nós não ouvimos e nós não obedecemos. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Essa é a palavra de dízimo e oferta, irmãos. Porque é isso. Amém? Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite. Nós queremos honrar ao Senhor. Nós estamos felizes, ó Deus, de entregar a Ti, Pai, as nossas finanças, os nossos recursos financeiros, a nossa semente, porque é o Senhor que nos dá, Senhor. Nós queremos te agradecer pelo fôlego de vida. Nós queremos te louvar porque é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos traz o mantimento, Senhor. É o Senhor que prospera, ó Pai, o teu povo, Senhor. E nós queremos, ó Pai, retribuir com a nossa gratidão, retribuir com a nossa obediência ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz, a nos achegar, Pai, próximo do Senhor, a Te obedecer para que possamos viver, Pai, a plenitude de tudo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode dar um glória a Deus aí? A glória é toda dele, é só para ele. Vou dar uma notícia boa para as crianças. Pode, tia Jennifer? Se não puder. Domingo que vem vai ter aula para as crianças. Aula presencial. Culto lá no fundo, presencial. Agora, com detalhe. Não é que a gente terminou as salas, a gente não terminou, infelizmente. Aí, por enquanto, provisoriamente, as crianças vão ter que ter aula na cozinha. A gente vai essa semana arrumar lá, deixar um espaço livre para colocar as mesinhas, as carteiras lá, para que elas possam ir lá para o culto delas. É uma bênção, não é? Porque as crianças já estão, né, Lívia? Tem que ter, né? Lorenzo, o Theo, todo mundo quer ir. Só que a gente precisa terminar as salas lá de cima, porque você não conheceu ainda, peça no final do culto para os diáconos levar você. Você é livre, vai lá no fundo conhecer, vai lá ver como é que está a parte de cima, onde será a sala das crianças, não está pronta. E também não tem como elas irem lá para cima agora, porque tem ferro no chão, né, Milton? Uns negócios que eu não sei o nome lá de alumínio, que pode cortar. Então, não dá para elas irem lá em cima. Então, para atender a Jennifer e as meninas do Ministério Infantil, vão no domingo fazer lá na cozinha. É provisório, é improvisado, mas a gente entende a necessidade. E sabe por quê? Porque as crianças não estão assistindo o culto online. E é uma pena. Eu perguntei daquela vez, não vou perguntar hoje, mas ontem teve uma aula, foi a tia Yasmin que ensinou, sobre o Halloween e sobre a Reforma Protestante. Que eu e você deveríamos saber de cor o que é a Reforma Protestante, porque se não acontecesse a Reforma Protestante, hoje a gente não estaria aqui. Hoje a gente não teria isso aqui. A palavra do Senhor traduzida na nossa língua, por causa que um homem se levantou. E ontem, dia 31, a gente comemora a Reforma Protestante. A tia Yasmin,
ensinou para as crianças. Está gravado, agora está lá na página da igreja e também está no YouTube. Você pode procurar lá a aula de ontem, que você vai ver, você vai entender e você vai ficar a par daquilo que faz parte da sua vida. Olha como que as crianças da nossa igreja são abençoadas. Elas têm um conteúdo maravilhoso, porque as meninas do Ministério Infantil, elas se esforçam, elas estudam, elas não vão simplesmente lá para o fundo com as crianças brincar, elas vão lá ensinar a palavra. Olha que oportunidade que o seu filho, que a sua filha está tendo. Então, invista nesse ministério, invista no teu filho, nas suas crianças. O Fábio ministrou aqui e ele usou essa situação, né, de ouvir do Marcos ficar longe. Quanto mais longe a voz vai ficando mais fraquinha, a gente às vezes não consegue nem ouvir. E eu quero falar algo relacionado a isso, a ouvir a voz. E eu queria que você abrisse em João, no Evangelho de João, no capítulo 10. No primeiro versículo. João 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas... Peraí, deixa eu voltar aqui porque eu não estou enxergando, hein? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Você pode ir fechar os olhos e fazer uma oração nesse momento? Para que o Espírito Santo do Senhor venha ministrar o teu coração, venha ministrar essa palavra, venha trazer clareza. Ore aí, peça para o Senhor, você que está em casa, ore também. Fala, Senhor, ministra essa palavra. Esmiuça, Senhor. Senhor, me leva no profundo, no escondido dessa palavra, Senhor. Para que venha a clareza, a luz do teu Espírito, venha, Senhor, e traga ao meu coração aquilo que o Senhor quer falar comigo nessa noite. Pai, que em nome de Jesus, todo espírito contrário à tua palavra, à tua vontade, caia por terra. Toda distração, Senhor, em nome de Jesus, caia por terra. E que somente o teu Espírito Santo, que é poderoso, possa agir no meio de nós nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus, você pode concordar dizendo amém? Aqui é Jesus, o bom pastor. Aquele que nos ensina que a ovelha, ela ouve e reconhece a voz do pastor. E a ovelha é um bichinho um animalzinho tão peculiar. E o Senhor nos compara à ovelha. Tem várias coisas sobre a ovelha, a gente vai procurando, pesquisando, você vai ficando até assim, chocado. Eu descobri que a ovelha tem 2 estômagos, Marcos. Acho que é por isso que a gente chama de ovelha, porque crente gosta de comer. Parece que não tem fundo. E a ovelha, ela tem 2 estômagos. Eu não sei porque ela tem 2, mas ela tem. Um é para reserva, ela come, reserva e depois vai para o outro. É uma coisa assim, bem diferente. Mas que se a gente começa a comparar com algumas pessoas que a gente conhece, a gente fala, agora eu entendi por que é chamada de ovelha. A criatura, porque não para de comer. A ovelha, geralmente ela não fica com a cabeça erguida. Ela está sempre com a cabeça abaixada porque ela está sempre comendo. É mais uma vez que eu acho que é por isso que a gente é comparado à ovelha.
Ela anda com a cabecinha para baixo o tempo todo comendo. Ela enxerga, mas ela não enxerga tão bem. Mas isso para ela também não é problema, porque a ovelha, ela é conduzida, direcionada pela voz do pastor. Por isso ela pode andar de cabecinha baixa comendo, porque quando o pastor chamar, ela vai sendo guiada por aquilo que ela ouve. Igual o Fábio fez aqui agora há pouco com o Marcos. Só que nós conhecemos algumas coisas sobre a ovelha. Algumas coisas a gente olha e fala, meu Deus, nossa, parece comigo. A ovelha, ela ouve a voz do pastor, sim. Ela reconhece. Tem alguns, chama beduínos. Alguns pastores lá no Oriente Médio, eles são chamados os beduínos, que andam no deserto, que tem lá o rebanho de ovelhas. Eles, se você assistir alguns filmes, se você procurar, se você pesquisar, você vai achar algumas coisas do que eu estou falando. Às vezes os pastores, eles têm lá o seu rebanho. E eles se encontram em um determinado local. Eles estão lá com o rebanho, atravessando um deserto, atravessando algum lugar, levando as ovelhas para pastar, para comer lá a grama. E eles se encontram com outros pastores, com outros rebanhos. Aí vira aquele rebanhão de ovelha. Igualzinho a gente, né? Que as ovelhinhas hoje estão aqui, mas quando tem alguma coisa na igreja de outra pessoa, as ovelhas querem tudo lá se misturar. E junta aquele monte de ovelha. E as ovelhas, elas ficam lá todas juntas. E como que faz, gente? Agora tem ali 3 pastores e 3 rebanhos, tudo misturado. O pastor, ele faz uns barulhos esquisitos. Cada um tem um jeito de chamar. Aqui Jesus fala que ele chama pelo nome. O pastor, ele chama cada uma pelo nome. E o pastor, ele faz lá um som que elas já estão acostumadas. E quando ele faz aquele som, automaticamente as ovelhas, tudo misturada, começa a separar. E é muito bonito de ver. Porque você vê aquele monte de ovelhinha. De repente sai um montinho para cá, um montinho para lá. Elas se separam e elas seguem exatamente o pastor que é o dono delas. Não é lindo isso? Eu fico encantada com isso, porque se eu sou comparada à ovelha, eu posso estar em qualquer lugar. Mas quando o meu pastor chama, eu posso estar fazendo qualquer coisa, mas quando o meu pastor chama, eu reconheço a voz dele. E eu venho para perto. Como o Fábio fez aqui. Eu venho para mais perto. E ali o pastor chama e aquele rebanho se divide. Cada uma vai com o seu pastor. E elas vão para o local delas. Para o aprisco. Para o local onde elas sabem que vai ser um local seguro. E essas ovelhas. Olha para quem está do seu lado. Vê se tem ovelha aí. Porque essa palavra é só para ovelha. Fala assim, essa palavra é só para ovelha. E quando o pastor faz esse barulho, a ovelha, ela responde. Como que a ovelha responde? A ovelha, ela responde. E algumas, eles amarram aquele sininho no pescoço. E aí faz aquele barulho de sininho mexendo. E as ovelhas respondendo o pastor. E elas vão se separando e vão... Cada uma para o seu lugar, porque elas conhecem, reconhecem. E olha que a ovelha é um animal que dizem que é um animal burrinho. Que ela não tem muito, não. Dizem isso dela. Mas ainda assim ela reconhece. Eu não estou falando de ser burro, não, hein? Mas ela reconhece. E aí a ovelha vai com o seu dono, com o seu pastor, com aquele que cuida dela. E a ovelha... Quando ela chega num ponto de... Você sabe que a ovelha, ela dá lã, né? Você sabe que a maioria das roupas é feito de lã, do fio da lã da ovelha. E a ovelha não pode ser qualquer uma, não pode ser de qualquer jeito para poder tosquiar a lã da ovelha.
E quando a ovelha ela tá mais madura, quando ela fica assim mais velhinha, mais adulta, a lã dela é mais fofa. Então chega a hora de tosquiar, de tirar, porque o excesso da lã prejudica a ovelha. Ah, não, isso daí você tem que olhar para sua irmã e falar assim: olha, o excesso prejudica. Tem que passar pelo processo de tosquiar, porque senão prejudica. E as ovelhas maduras, as ovelhas mais madurinhas, elas entendem. Quando o pastor vai lá no aprisco escolher, olhar, e ele olha e ele vê qual ovelha precisa, ele a chama para tosquiar. E ela vai de boa, caladinha, quietinha, obedecendo. Aí a hora que você fala assim: ai, glória a Deus, aleluia, ai, aleluia, obediente eu sou, parece comigo. Mas existem ovelhas que elas esperneiam, que elas fazem aquele escândalo, igual criança, sabe criança mimada e birrenta? Tem ovelha que ela faz um escândalo e que ela não deixa, ela não obedece. O pastor chama e ela não obedece, ela não vem. E aí a lã dela de fofa vai ficando toda engrumada, vai dando nó, vai virando um bolo, vai virando um tufo. E o pastor vai chamando e ela não vem, ela esperneia. Sabe por quê? Quando a lã dela começa a dar nó e eles vão passar a maquininha para tosquiar, há um atrito. E não é que machuca, eu fui pesquisar, não é que machuca a ovelha, mas é desconfortável. E ela não quer passar por aquele atrito, por aquele desconforto. Então ela esperneia e algumas escapam do aprisco e elas fogem. Igualzinho o Fábio fez com o Marcos. Não que o Marcos fugiu, mas ela começa a ir para mais longe. Sabe na escola, quando o professor está lá na lousa e vai chamar alguém, você começa a já abaixar assim para nem te achar? Ela começa a se esconder, só que aquilo faz mal para ela, porque a lã dela, de fofa, vai começando a ficar toda cheia de nó, e vai ser pior para ela. Depois, amanhã, você pesquisa lá no Google. Pesquisa lá, como que fica uma ovelha quando ela não é tosquiada. Gente, é inacreditável, parece um monstro. Você mal consegue enxergar aquela carinha da ovelha no meio daquele grumo todo de lã. E ela foge porque ela não quer passar pelo processo. E aí eu vejo que é igualzinho eu e você. Gente fugindo do pastor. E eu não estou dizendo só o pastor físico da sua igreja. Eu estou dizendo o pastor Jesus. O nosso bom pastor. Gente fugindo do bom pastor. Porque não quer passar pelo processo de ser tirado. Algo que vai fazer mal para você. Porque o pastor só vai tirar a lã porque vai fazer mal para a ovelha. E a lã tirada no tempo certo, a lã boa, ela vai virar blusa, roupa, ela vai trazer um benefício para outros. Ah, é a hora que você fala assim: ai, glória a Deus, entendi, peguei essa chave. Então quer dizer que eu de mim pode sair vida para outras pessoas? Pode. Benefício para outros? Pode. Você não está à toa nessa terra, você não caiu aqui de paraquedas, você não nasceu por acaso. Mas as ovelhas, algumas não entendem e algumas até fogem. Mas nós cantamos aqui no começo do culto que ele deixa as 99 para buscar uma. E se você está nessa noite aqui, é porque você ouviu o chamado dele. Você entendeu. Mas talvez você precisa entender um pouquinho mais, que não é só estar, é passar pelo processo de ser tirado. E a gente aprendeu que o evangelho está ligado a dar, a entregar, a renunciar, trazer um incômodo sobre você. E aquilo que for tirado de você ainda não vai trazer proveito nenhum para ninguém. É a hora que a igreja ficou toda em silêncio. Aquilo que você tem de bom não é para você.
você precisa deixar que nas mãos dele Ele faça multiplicar, Ele faça ajudar outros. Ai, pastora, você vai falar de novo de chamado, de dom? Vou. O dom que você tem não é teu, criatura. O dom que o Senhor te deu não é teu. Então não sou eu que governo. Eu tenho um pastor. Eu ouço e obedeço. E Ele me deu para eu usar. Porque se eu não usar, vai acumular. E depois vai ser jogado fora. Porque não tem uso só para mim. Você consegue entender? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, do amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda, e a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É o pastor escrevendo esse salmo, dizendo assim: o Senhor é meu pastor. Só que quando eu e você ouvimos, e as traduções que nós temos nos levam a entender que o Senhor é meu pastor, então nada relacionado a coisa material me faltará. E aí a gente entra em pânico, paranoia, quando a gente serve ao Senhor e começa a faltar as coisas. Porque eu falo, peraí, mas está escrito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O original hebraico diz assim: o Senhor é meu pastor, Ele não faltará. Não são coisas, é Ele. Deixa eu perguntar aqui: quem aqui já teve falta de alguma coisa? Para quem aqui já faltou alguma coisa? Poucas pessoas, glória a Deus pela sua vida, porque eu e as poucas pessoas creio que nós somos normais. Porque falta. Não é heresia não é, pastor José? Não é heresia eu falar, não, mas eu sirvo ao Senhor e falta. Mas não falta Ele. Eu preciso entender que pode faltar o arroz e o feijão, pode faltar o dinheiro para pagar uma conta, pode faltar saúde, mas não me falta Ele, não me falta a presença. E eu preciso entender que Ele não está relacionado a coisas materiais. Ele pode estar, porque Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, mas não está relacionado a coisas. Por isso que muita gente abandona a fé. Mas eu e você somos ovelha. A ovelha, ela ouve a voz do pastor. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Ai, mas é coisa de louco. É coisa de crente. É coisa de ovelha, tem 2 estômagos. É coisa de ovelha. A ovelha, ela não vive por aquilo que ela vê, porque ela já não enxerga bem, que nem eu. Ela precisa viver por aquilo que ela ouve. E ela ouve a voz do pastor, e o pastor direciona, e o pastor me chama: olha, agora você vai comer aí a graminha, olha, agora vem, agora você vai entrar no aprisco, porque agora é a noite, e o lobo vem, você cair para fora, você vai ser devorado. Mas eu e você, quando a gente lê o Salmo 23, escrito por um pastor, Davi, a gente acha: peraí, eu tenho direito, pega a Bíblia, olha, está escrito lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, querido, o Senhor é seu pastor, Ele não faltará. Ele não faltará.
Ainda que você passe no vale da sombra da morte, Ele não faltará, Ele estará com você. É a diferença de você passar alguma necessidade, alguma dificuldade e passar dando glória a Deus. Porque se você tem Ele e Ele está com você, você está com Ele, você passa dando glória a Deus. Porque você tem a fé, o entendimento que ainda que você esteja vendo, você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê, pelo que você ouve. E a voz dele diz o quê? Ah, mas Deus me prometeu e não aconteceu. Você tem que viver por aquilo que Ele liberou. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você não está vivendo ali. Vamos lá em Gênesis, vai lá comigo. Gênesis 22. Gênesis 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Quem pôs Abraão à prova? Aí eu vou ter que soltar essa. Está na prova? Foi Deus que te colocou. Então para de reclamar, para de murmurar, para de amaldiçoar a prova que você está passando, porque Deus te colocou. Pois Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Por enquanto, deixa eu parar aqui. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. A obediência abre a visão. A obediência abre a visão. Aquilo que você não está vendo é porque em alguma coisa você está falhando, porque Deus, ele é perfeito. Ele te deu uma direção, ele dá uma direção a Abraão. Abraão, ele vai na direção que o pastor, que Deus fala com Abraão, e Abraão ouve. Abraão vai fazer. E aqui está mais uma vez relacionada à entrega. Abraão pega o seu único filho, e aí aqui vai fazer sombra para João 3,16. Único, Deus pegou o seu único, não primogênito, o único filho, e deu em sacrifício por mim e por você. Abraão pega o seu único filho, e Abraão pega, obedece, pega tudo que tem que levar. Mas ao terceiro dia, esse terceiro dia me leva e leva você a entender que há estações que eu e você precisamos passar. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Na nossa conta terrena, a nossa matemática não é a matemática de Deus. Esses 3 dias para mim e para você podem representar anos, podem representar horas, podem representar semanas, meses, eu não sei. Mas há uma estação, há um tempo, há um processo e nós precisamos passar. Abraão foi. 1 dia ele apenas obedeceu. 2 dias ele não sabia para onde ia. Sabia sim, ia para o monte, tá? Ao terceiro dia, ele abriu os olhos e ele viu o lugar. Ai, era a hora que você falava: glória a Deus, ai Deus, eu peguei essa aí para mim. Deus é para mim, Senhor. Então se eu obedecer, eu estou no processo de obediência, Senhor, eu tenho obedecido. Então Senhor, vai abrir a minha visão e eu vou ver o lugar. Vai. A palavra do Senhor diz que ele viu o lugar. Acabou. Eu preciso entender o que é descansar em Deus e o que é repousar.
Salmo 23 vai falar que Ele me leva a pastos verdejantes. Descansar é quando eu estou andando, fazendo um caminho, e a gente cansa. Nas caminhadas a gente cansa. Eu que ando bastante a pé, pastora Júlia, pastora Alessandra está fazendo corrida, caminhada, tem hora que a gente cansa e a gente dá uma parada e descansa. Mas quando eu paro para descansar, eu não alcancei o objetivo ainda. Então descansar não é repousar. Se o Senhor disse para você, descansa em mim. Acho que o Marcos ministrou uma vez aqui sobre descansar em Deus. Descansar, você pode dar uma parada, tomar um fôlego, recuperar as energias e prosseguir. Abraão, ele viu o lugar, mas ele não parou. Ele viu o lugar e agora continuou o processo. Ele continua, no versículo 5. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Deixa eu voltar aqui. Ele tem a visão aberta. Ele vê o lugar. Aí ele libera a palavra. É outra chave. Ele libera a palavra. Ele diz para o servo, vocês ficam aqui que eu vou com o rapaz. Abraão não fala, não libera. Eu vou lá em cima para matar meu filho e já volto, tá? Não, vocês ficam aqui que nós vamos subir, nós vamos adorar. Olha o que ele liberou aqui no versículo 5. Havendo adorado, olha, a gente vai lá em cima, quando a gente adorar, a gente volta. Ele liberou, havendo adorado, voltaremos juntos. O que você tem liberado? O que você tem liberado daquilo que o Senhor já disse para você? Você ouviu a promessa, você entendeu, abriu a sua visão ali, você entendeu, mas não chegou ainda no propósito. Então é preciso, agora que eu ouvi, recebi a promessa, a visão foi aberta, agora eu preciso liberar a palavra. Ele libera, para mim o milagre de Abraão já começou aqui. Ele falou, eu vou lá em cima adorar, e nós voltamos juntos. E aí Isaque diz assim, meu pai. Isaque, gente, não era um bebê e não era um menino. Ele deveria ter aqui, os mestres aí me corrigem, por volta de uns 17 anos. Isaque nos dá uma lição de honra. Isaque, nem para mim isso aqui nem foi obediência, foi honra. Isaque deveria ter por volta de 17 anos. Abraão já era um idoso. Isaque era um jovem. Pensa aí um rapaz de 17 anos, cheio de saúde e vigor. E aí o pai vai falando com ele, o pai lança, coloca as madeiras sobre Isaque nas costas. Eu entendo que coloca nas costas para Isaque subir com a madeira nas costas e leva a gente de novo lá para o Novo Testamento. Jesus subindo, Jesus indo à cruz, levando, carregando madeiro nas costas. E aqui me faz lembrar de novo do sacrifício dele, porque tudo é por ele, para ele. E Isaque leva o madeiro, leva aquelas madeiras nas costas e diz, meu pai. Ele só diz, meu pai. E Abraão apenas diz, eis-me aqui. Lá no versículo 1, no versículo 2, quando Deus chama Abraão, Abraão diz, eis-me aqui. Agora Isaque chama meu pai, Abraão diz, eis-me aqui. Sabe o que eu vejo aqui? Eu e você não estamos sozinhos. Eu e você não estamos sozinhos no meio da luta. Ele está dizendo para nós, eis-me aqui, eu estou aqui. Colocou o madeiro nas costas de Isaque, mas caminharam juntos. E eles foram juntos para aquele local. E agora eu vejo Isaque honrando, porque você continua lendo, e você vai ver que Abraão, ele amava
seja pai. O menino pergunta, peraí, mas aqui está o fogo, está a faca, é cutelo, mas para traduzir para ficar melhor de entendimento, a faca, e cadê o holocausto? Cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Cadê o carneirinho? Cadê a ovelha? Cadê o bichinho que vai morrer aqui nesse lugar hoje? E o pai amarra ele. E eu e você não vamos encontrar aqui. Ah, Isaac se debateu, Isaac gritou, Isaac questionou, Isaac foi lá e bateu. Não, peraí. Abraão amarra Isaac, coloca Isaac sobre aquela fogueira, sobre aquele local onde ia ser acesa a fogueira. Isaac não, para mim, ele nem obedeceu, ele honrou, porque a honra vem antes da obediência. Ele honrou o pai, ele ouviu a voz, o pai disse, olha, nós vamos subir, nós vamos adorar. Isaac foi ali a ovelha que ouviu a voz do pastor, nós vamos subir e vamos adorar. Isaac é colocado, e aí vem uma voz e diz para Abraão, não sacrifica, não. Olha o cordeiro ali. Aí você vai ver, mais uma vez, no versículo 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Mais uma vez, a visão de Abraão é aberta. Abraão obedece, Abraão honra, Abraão faz minuciosamente o que o pastor dele disse. Ele cumpre todos os processos, crendo, e no final a provisão veio. Ai, a hora que você grita. O versículo 14 vai falar assim: pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá, Jeová Jireh. O Senhor proverá. Qual é a dificuldade? Qual é o desespero? Qual é a situação? Que se você olhar com os olhos carnais, vamos olhar com os olhos carnais a situação de Isaac. O menino é um jovem, cheio de energia. Chegou lá em cima. Ele poderia falar assim, peraí, não, mas leva o outro filho, o Ismael. Mas Deus disse para Abraão, o seu único filho. Mas de Ismael, Isaac poderia questionar, que nem eu e você fazemos às vezes. Olha, faz isso. Ah, mais. Ah, então. Não tem então. Honra não tem lugar para porém, ah, então. Isaac poderia falar, mas tem Ismael, vai, mata ele, que a mãe já não gosta dele mesmo, a mãe não quer logo dar um fim. Não poderia falar? Porque eu e você, a gente arruma desculpa para tudo. Isaac era homem de carne e osso, nem eu e você. Mas Isaac, ele honrou. Peraí, a voz do meu pai, o meu pai disse. O meu pai disse, eu confio no meu pai. Peraí, meu pai disse, eu sei que eu não estou vendo, mas eu sei que vai ter algo aqui sobrenatural. Não foi a visão de Isaac que foi aberta, foi a de Abraão. A visão foi aberta e ali estava. Então aquilo que está tirando a sua paz, de onde vai vir? Você está no desespero, você está olhando para o lugar errado. Fala para quem está do seu lado que você está procurando no lugar errado. A provisão estava ali do lado. A provisão está mais perto do que eu e você imaginamos. Mas aonde, pastora? Honra, obedece. Honra, obedece. Honra e obedece. E quando você menos esperar, tua visão vai ser aberta e você vai ver que estava mais perto do que você imaginava. O processo é honra e obediência. Honra e obediência. E por que para mim e para você é tão difícil? Abraão só teve que honrar, obedecer. Aliás, obedeceu a voz de Deus. E Isaac só teve que honrar o pai dele. Porque Isaac tinha força, Isaac poderia falar qualquer, ele tinha até argumentos, digamos assim. Mas ele honrou. E agora pergunta para quem está do seu lado: você tem honrado? A honra nos leva a lugares profundos de intimidade com Deus e a gente não tem noção. Eu quero que você abra em Marcos
Marcos 8. Antes disso, Deuteronômio 2. Abre em Deuteronômio 2. Versículo 7. Diz assim: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. O Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. O Senhor teu Deus te abençoou. E agora eu abro parênteses aqui para os profissionais liberais. Você aí tem a sua empresa? Você que está em casa também? Recebe. O Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. E Ele sabe que você está passando, que você vai passar. Ele sabe o caminho que você vai trilhar. Esse deserto. Mas aí no final do versículo diz assim: o Senhor teu Deus esteve contigo. Aqui dá base para eu te falar. Primeiro Ele, não as coisas. Se Ele não faltar, e Ele não faltará. O Senhor teu Deus esteve contigo. Primeiro Ele, agora, coisa nenhuma te faltará. Primeiro Ele. Ele esteve contigo, Ele está contigo. Coisa nenhuma te faltará. Pastor, mas tem faltado. Dobra o joelho e ora. Dobra o joelho e clama. O Senhor está querendo mais intimidade. Talvez para você dobrar o joelho e orar seja um processo de tosquiar. Você acha que não precisa. Ah, mas não está tão feia assim essa lã. Dá para aguentar mais um pouquinho. Está frio. Talvez tenha coisas que o Senhor já disse. Talvez não, eu tenho certeza que tem coisas que o Senhor já disse para você largar. E você está ali segurando. Você está se afastando da voz para não ter que enfrentar. Mas o Senhor já disse para você: larga. Para que você possa realmente dizer: em tudo o Senhor me abençoou. Agora eu quero que você vá lá para Marcos 8. Eu tenho que correr porque hoje tem a parte boa. Marcos 8, versículo 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus seus discípulos e lhe disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe, mas os seus discípulos lhe responderam: donde, porém, alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? E responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou esses igualmente que fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Como a gente conhece essa passagem? Mas aqui de novo, 3 dias. Aquele povo estava seguindo o Senhor, e 3 dias, depois de 3 dias, o Senhor olha e vê que eles estão com fome. Não pensa que o Senhor não está se importando com o que você tem passado. Aqui os 3 dias de novo nos levam a entender que há processos e estações, mas o Senhor, Ele tem o controle, porque depois de 3 dias Ele manda o povo se assentar. Não era para repousar, não acabou, mas senta. Deus está enviando provisão.
esse Deus não tem poder para agir na tua vida? Só que tem um processo. Fala para quem está do seu lado, tem um processo. Jesus, ele dá as direções, ele dá as diretrizes, ele dá aquilo, ele ensina o que fazer. Manda o povo se assentar, pega o pão. Ele dá as direções, ele tem dado para você. O que você tem feito com as direções que o Senhor tem te dado? Onde você tem guardado aquilo que o Senhor tem entregue para você? Pergunta para quem está do seu lado. E mais uma vez, o Senhor está acima de todas as coisas. Ele é nosso pastor, ele não faltará. O povo estava com ele. Mas passaram 3 dias e o povo estava sem comer, gente. Mas o povo não veio, o povo aqui reclamando. O povo estava com ele. Jesus, que teve compaixão e viu a situação, ele vem primeiro do que coisas. Fala aí para quem está do seu lado. Ele vem primeiro do que as coisas. E mais uma vez, ele vindo primeiro, ele não faltando, as outras coisas elas vão acontecer. O segredo está nele. O segredo está nele. Fala para quem está do seu lado. O segredo está nele. Eu tenho uma... Alguém depois me fala a hora aí. O pastor está lá na porta. Uma conhecida que faleceu há uns 3 meses atrás. E ela, de câncer. E ela já sabia que ela ia morrer, porque já estava bem avançado. E na semana, uma semana antes dela falecer, ela me pediu para ir lá orar com ela. E eu fui orar. E eu saí assim de lá impactada, sabe por quê? Porque ela só queria que eu orasse com ela. E nem no momento, sentindo toda a dor que ela estava sentindo e sabendo que ela ia partir, ela se preocupou com coisas. Ela se preocupava com a presença do Senhor. E ela agradecia, e ela glorificava. E ela realmente partiu na outra semana. E aí a mãe dela também. Eu fiquei arrasada. A mãe dela também. Mas a mãe dela foi em casa me dar um abraço. Olha, gente. Ao contrário, eu tinha que ter ido lá. Ela veio me dar um abraço e disse para mim: eu orei ao Senhor e eu agradeci a Deus pelo privilégio de ter tido a minha filha. Porque agora eu sei para onde ela foi. E aí eu fiquei pensando: Deus, meu Deus, me ensina. Meu Deus, me ensina como que é isso, essa entrega. Ela entregou, porque ela entendeu, não estava mais na mão dela. Não está, o controle está nas mãos do Senhor. E nós precisamos entender isso e em tudo dar graças. E essa mãe que perde uma filha, ela dá graças a Deus e ela diz: Senhor, é tua, eu te agradeço. E assim que ela faz a oração, a filha dela falece nos braços dela. E ela continua glorificando a Deus. Porque primeiro ela entendeu, primeiro vem Ele. Primeiro não pode me faltar presença, não pode me faltar Ele. A voz do meu pastor, eu preciso estar com Ele. É nele que eu tenho descanso. Pergunta assim para quem está do seu lado: você tem confiança na voz do seu pastor? Agora as ovelhas da casa. Vou perguntar de novo e você responde para você. Você tem confiança na voz do seu pastor? Do seu pastor daqui? Você tem confiança que aquilo que o Senhor manda, faz Ele falar para você como direção? Você tem confiança? Porque a ovelha, ela só segue o pastor porque ela tem confiança. Ela reconhece a voz porque ela sabe que Ele cuida. Então ela vai com Ele, porque ela sabe, ela reconhece
E eu pergunto para você de novo, você reconhece a voz do seu pastor? Ele respondeu para você? Eu quero que você abra lá em Gênesis 33, para a gente terminar, para dar aquela impressão, né? Nossa, está acabando. Gênesis 33. O versículo 13 diz assim: porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite, que se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Aqui é Jacó, um outro pastor de ovelhas, que aprendeu, por 21 anos foi treinado a ser pastor de ovelhas, aprendeu a cuidar do rebanho do seu tio. Assim como Davi que cuidava do rebanho do pai, assim como eu e você precisamos cuidar daquilo que a gente entende que não é nosso, porque tudo é dele. Jacó, ele fala aqui, ai pastora, ficou jogado esse versículo? Não, não ficou, porque você vai ler o capítulo 30, 31, 32, 33 para chegar nesse versículo e vai entender tudo. É Jacó falando para Esaú. Esaú fala, olha, vamos. E Esaú vai na frente, Jacó fala, não, eu não vou. Pode ir na frente. Eu vou ficar, porque eu tenho um rebanho, onde tem ovelhas, tem vacas, onde tem crianças pequenas, e eu não posso sair correndo, eu não posso simplesmente atravessar qualquer lugar, levando elas assim correndo. Eu tenho que parar e cuidar, eu tenho que ir mais devagar. E Jacó, ele fala isso para Esaú, porque ele olha, e no rebanho tem ovelhas que estão grávidas. Tem crianças pequenas, tem ovelhas grávidas, e aí eu trago para a minha vida e para a sua vida. Talvez você tenha pressa em muitos processos, e talvez a voz do seu pastor tenha dito coisas para você que você entende, aliás, que você não entende, porque você pensa assim, nossa, será que o pastor não está vendo a situação que eu estou? Ai, como que a gente escuta isso? Nossa, será que o pastor não está vendo? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Tanto Ele está vendo que Ele está dizendo, por você estar gerando. E agora quem entende, recebe? Por você estar gerando, eu estou tendo um cuidado maior. Eu vou devagar com você. Eu vou ajudar você a passar o processo vagarosamente. Vai demorar um pouquinho, mas é para o seu benefício. Você consegue entender? Jacó, ele era dono de tantas coisas. Não, Jacó, ele tem coração de pastor. Então Jacó fala, olha, não, peraí, eu não posso ir na frente assim. Não, eu tenho que cuidar. Aqui o negócio é, elas estão gerando. E sabe uma outra curiosidade da ovelha? A ovelha, ela não bebe águas agitadas. A ovelha, quando Davi fala lá no Salmo 23 sobre as águas, a ovelha, ela não bebe quando tem aquela correnteza do rio, sabe? Quando o rio é rapidinho assim, sabe? Você entende? Ela não bebe porque a ovelha, ela se assusta facilmente. Então o pastor e Jacó, se você voltar no capítulo 30, você vai encontrar uma parte da história onde Jacó faz isso. E os pastores lá no Oriente Médio, que tem muito rebanho de ovelhas, os pastores que andam com aquele cajado na mão, que aquela parte eu amo. Cajado na mão do pastor é para dar uns toques na cabeça da ovelha. Para a ovelha ainda que tem umas que não escuta direito. Ela já não enxerga direito. Tem uma cidade louca, não escuta direito. A gente tem que dar uns troquinhos para ela retornar para o destino. Só que o pastor, ele também usa essa vara, esse cajado, quando ele para num local onde tem águas, onde tem correntes de águas. Ele pega aquele cajado e ele faz aquelas valetinhas. Você consegue entender? Quem brincou com água, com barro, sabe do que eu estou falando, né? E Jundiapeba, a gente sabe que tinha muito barro, e ainda tem lugar que tem. E ele faz aquelas valetas
para que a água ela entre por aqueles canais, que ele usa aquela vara para fazer aquelas riscas no chão, e ali se tornam umas canaletas. E ali a água começa a correr devagar, e aí as ovelhinhas vêm e tomam aquela água. Porque a ovelha, quando ela está tomando aquelas águas tranquilas, você vai achar isso em Gênesis 30, onde Jacó faz isso, e as ovelhas ali, elas começam a se multiplicar, ali as ovelhas começam a gerar. Quando Davi fala das águas tranquilas, o Senhor está falando para mim e para você, não é com pressa, não é com desespero. Talvez você está achando assim, mas Deus não está vendo? Deus não está vendo, e Deus está fazendo um canal de águas tranquilas para você, criatura. Ovelha do Senhor, a palavra é para ovelha. Está devagar para você? Não está devagar para você, isso é cuidado de Deus. Nas águas tranquilas, as ovelhas elas se reproduzem. Nas águas tranquilas, elas geram, elas se multiplicam. Eu não estou falando, mas quem quiser recebe. Você vai ficar grávida e a mulherada tem alguma já regada no olho desse tamanho. Não quero, não libera não. Eu estou falando de sonhos, eu estou falando para homens e mulheres de Deus. Eu estou falando para você qual é o sonho que você tem. Você não vai abortar o teu sonho. Se depender do teu pastor, você vai gerar e esse sonho ele vai florescer. É o que a palavra está dizendo para mim e para você. Segundo Samuel 4:4, a gente vai achar a história de Mefibosete. Que quando veio a notícia ruim, olha, mataram o seu avô, mataram o seu pai. O que era o vô dele? Vai na Bíblia, você descobrir quem era. Mataram Saul, mataram Jonatas, o vô e o pai de Mefibosete. Aí a Ana, a babá, ela pega o menino e sai correndo. Ela cai, deixa o menino cair, o menino fica manco. Ela tentou proteger, só que ela fez tudo sem direção. Ela fez tudo no desespero. E quando eu faço tudo no desespero, porque veio uma notícia ruim, e aí eu saio fazendo, ai meu Deus, agora, pega o menino e sai correndo. Ela destrói um sonho. Ela guarda, ela protege o menino. Mas Mefibosete vai morar num local terrível por anos, até Davi um dia mandar chamar. Mefibosete, ele vai desfrutar da mesa do palácio de novo um dia, mas ele nunca foi curado. E eu e você, a gente quer pular os processos achando que vai dar fruto. Não vai. Você pode viver algumas coisas, mas não na totalidade. Fica de pé. Para dar aquela impressão que acabou. Marcos, sobe. Sobe aí, Marcos. E o povo do louvor. Se você é ovelha, e se você se afastou, se você está se sentindo, mas meu Deus, parece que está tudo dando errado, parece que, Senhor, ouve a voz do teu pastor e volta. Ouve a voz do teu pastor e responde, porque ele está chamando pelo teu nome. A Bíblia diz que ele chama pelo nome, e aí você responde, ele te encontra, te resgata, e ele vai tirar tudo aquilo que está trazendo peso sobre você. Você quer viver algo novo com o Senhor? Você entende que você é ovelha e você precisa viver algo novo, você precisa viver coisas diferentes. Então responde para Ele, assim como Abraão respondeu. Ele está te dando direção, então diz: eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Senhor, anda comigo. Abraão andou ali do lado de Isaac. O Senhor está dizendo: eu estou do teu lado. Feche os seus olhos. Pessoal de casa, seja ovelha. Ouve a voz do seu pastor.
pastor, e volta, passa pelo processo em nome de Jesus.